O que garante que o que um cantor na Ilíada e na Odisseia cantam seja conforme os fatos? O que garante que a glória, que é aquilo que é produzido pelo canto, a glória condiz com o feito e com quem o fez, né? O que atesta isso? Essa fidedignidade do canto. Na, em Homero, né? Nas situações de canto, você pode ter o cantor e o aedo. Os dois podem falar de coisas, glorificar heróis, né, do passado. Eles podem falar de coisas que eles ouviram de alguém contou para eles o que aconteceu. Ou eles podem contar coisas que eles mesmos viram, né? E aí a garantia vai ser ele mesmo, ele vai dizer em que situação ele viu. Mas uma diferença entre o cantor e o aedo é que o aedo ele é assistido pelas musas ou por Apolo. Essa assistência divina que diferencia o aedo do cantor, ela faz com que o canto do aedo seja conforme a ordem, tenha uma ordenação e também seja conforme os costumes, conforme os costumes da, da comunidade, né? Tem a palavra, a expressão catacosmos ou catamoirã, né? De acordo com a ordem, de acordo com os costumes. Se o que um cantor canta é conforme a ordem e os costumes, ali ele foi assistido pelas musas ou por Apolo. E quem é assistido por um Deus, quem ouviu de um Deus, não precisa ter visto o que aconteceu para saber. Diferentemente de quem não é assistido pelos deuses, que precisa ter visto. E quem consegue ver tanta coisa quanto uma quantidade enorme de naus que aparecem, cujo catálogo aparece no canto 2 da Ilíada, quem conseguiria ver todas essas naus e saber, e reter as informações sobre elas para cantar? Isso teria que ter sido visto por um Deus e ter desse Deus ter sido dito por um cantor melhor, para um aedo que é assistido pelos deuses, né? Então, se o canto é conforme a ordem e os costumes, ali tem uma assistência divina. Tem uma passagem aqui quando Ulisses está na terra dos Feácios e ele está escutando o cantor Demódoco na corte do rei Alcino, e Ulisses pede para que o cantor pede do cantor que o cantor cante conforme a ordem o episódio do cavalo, né? Esse episódio, ele se conduz conforme a ordem, porque ele tem vários passos. Tem a construção do cavalo, tem primeiro o plano do Ulisses,
tem a construção do cavalo, tem a aceitação do cavalo pelos troianos, a decisão dos troianos de deixarem o cavalo ali passar a noite, e tem os aqueus esperando a hora certa de sair do cavalo, tem a vinda da noite e a saída desses homens de dentro do cavalo, e o ataque de dentro da cidade, atirando fogo às casas e saqueando. Esses fatos são narrados conforme a ordem, né? São ordenados. E é esse ordenamento que o Ulisses pede ao Demódoco. Olha só a passagem. Ulisses dizendo: Demódoco, acima de todos os mortais te venero. Ou a ti a musa ensinou, filha de Zeus, ou a ti ensinou Apolo. Pode ser musa ou Apolo que garantem que o Aedo cante conforme a ordem. Pois tão catacosmon, conforme a ordem, o infortúnio dos aqueus cantas. Porque o Demódoco vinha cantando conforme a ordem, de forma fidedigna com o que aconteceu, o sofrimento dos aqueus, e Ulisses, tendo visto aquilo, tendo vivido aquilo, ele garante que aquilo que o Demódoco canta é conforme a ordem, né? Quanto fizeram e sofreram, e quanto se esforçaram os aqueus, como se algures tu próprio estivesses presente, ou se de um outro tivesses ouvido. Você canta muito bem o que aconteceu, como se você tivesse visto, ou como se você tivesse ouvido de alguém. Não foi preciso você ter visto nem ter ouvido de ninguém. Eu sei que você não estava lá. Então só pode ter acontecido de um Deus ter acompanhado você. Mas vamos. Mude então, e o Cosmon do cavalo canta. Cosmon do cavalo. O episódio ordenado, né, do cavalo. De madeira, que Epeio fez com Atena. O qual então, para a Acrópole, com dolo, conduziu o divo Ulisses, de heróis cheio, os quais Ílio pilharam. E então essas coisas, catamoirã, também conforme a ordem, me contares. Logo eu próprio direi a todos os homens que, sem dúvida, um Deus propício te dá como companhia o canto divino. Depois de ter ouvido Demódoco cantar sobre as dores e os trabalhos dos aqueus, ele lança um desafio para o Aedo. Cante o episódio do cavalo de madeira, conforme o que aconteceu, conforme a ordem. E aí, caso você o faça, ele inclusive deu as indicações dos passos que o cantor deve seguir, aí o Ulisses vai reconhecer que Demódoco é um Aedo, é inspirado pelas musas, ou por Apolo, né? Então, a gente está falando do que atesta que um canto é condizente com os acontecimentos do passado. Aquilo do qual se tenta, aquela glória que se tenta atribuir a alguma coisa corresponde àquilo ao qual se tenta atribuir a glória, né? O que garante é o fato da narrativa ser
conforme a ordem. Essa ordem seguida pelo Aedo, essa é uma narrativa ordenada que expõe os fatos de forma ordenada, e fatos que, se a pessoa viu, tudo bem, ela está cantando o que ela viu. E se a pessoa não viu? Aí tem uma presença divina. E se uma pessoa viu, ela pode estar falseando. Aliás, se uma pessoa estava presente, ou seja, supostamente viu, ela pode mentir que viu algum detalhe, né? Inventar algum detalhe. Agora, se a pessoa não estava lá e conta conforme o que aconteceu, aí só pode ter uma presença divina aí. Sem esquecer, é verdade que as musas mentem, mas elas não falseiam a ordem, o ordenamento do discurso. Discurso esse que é reconhecido que é por quem viveu, Ulisses, né? Ou você pode ter uma situação também na Odisseia, em que um momento em que o Telêmaco está escutando de Nestor um encontro entre Menelau e Egisto. E a Atena, disfarçada de mentes pro Telêmaco, atesta que aquilo aconteceu conforme o Nestor está contando. A Atena, ela pode garantir isso porque ela viu. Os deuses veem tudo. Os deuses, eles podem estar presentes nos lugares para ver, né? Agora, o que garante a fidedignidade do relato, na situação em que o Ulisses está escutando o Demónaco, é o próprio Ulisses ter estado presente. E aí ele diz, você está cantando conforme a ordem, conforme o que aconteceu. Mas mesmo aqueles que não estiveram presentes, como que eles podem garantir que o que eles estão ouvindo é conforme a ordem? A ordem do que aconteceu, né? O discurso mostra essa ordem. Para aquele que escuta, numa cultura oral, para aquele que escuta discursos, essa pessoa já é treinada para distinguir o discurso que é conforme a ordem e aquele que não é conforme a ordem. Você vê no primeiro canto, no segundo canto da Ilíada, tem um discurso que é desconforme a ordem. É o Tércites. Depois que o Agamenon testa os exércitos, falando que ele não desiste da guerra, só para ver os seus heróis vão querer ir embora, e os heróis realmente se colocam para ir embora, quem os segura é Ulisses, orientado por Atena, né? Então o Agamenon quebra a cara porque achava que o pessoal estava muito aguerrido por causa dele. Depois que os heróis foram recuperados e estão de novo motivados para lutar, aí aparece Tércites, que é um cara que começa a zombar do poder de Agamenon e fala bastante, fala palavras descontroladamente. O Ulisses, essa palavra descontroladamente, esse discurso desconforme a ordem, a expressão é ou kata moiran, ou kata cosmos. Essa partícula ou
é a negação, nega o kata moirã ou o kata cosmos. Da mesma forma como o discurso conforme a ordem, os costumes, é o eu kata moirã, eu kata cosmos. E o Ulisses, ele bate bastante no Técites, porque aquele discurso descontrolado vai fazer com que os exércitos novamente se dispersem. Não vai produzir coisa boa. Você tem, então, em Homero, discursos conforme a ordem, que pode ser feito por cantores comuns ou por aedos, sendo que e você pode ter, você tem também no Homero discursos desconforme a ordem, né? A gente então está avançando no entendimento do discurso do, do Aedo e discurso das musas em Homero, agora aqui falando sobre o que permite distinguir quando um discurso é de um aedo e não de um simples cantor, ou seja, um discurso orientado pelos deuses, né? É quando é quando o canto vem de alguém que não viu, porque não precisa ver, ou aquele que canta sobre o que ele não poderia ter visto ou ter retido, no caso de ter visto. Porque a gente está tratando da relação entre. Está falando do Aedo como aquele que ele transmite um discurso divino. Ele não é um discurso comum dos homens. E esse discurso divino, ele, se ele é um discurso divino, ele é conforme a ordem, ele produz um ordenamento. Ele produz uma comunidade sonora. A gente está encaminhando para esses conceitos. Nos encaminhando para essas ideias de uma fala divina que cria, uma fala divina que circula entre homens, né? Forma uma comunidade. E esse discurso circula e volta para a divindade, que também participa ali da comunidade sonora, né? E aí um discurso desconforme a ordem, ele quebra essa comunidade. São palavras que giram em torno delas mesmas. Como símbolos que não compõem mais um discurso, símbolos que só se referem a si mesmos, né? É como a fala das sereias. Elas tentam ganhar o
o Ulisses, dizendo que elas vão contar tudo que ele sofreu. Se ele for até elas. Só que se ele for até elas, ele vai estar cortando o percurso que ele precisa percorrer do heroísmo dele. E se ele corta, ele vai... esse corte, que significa Ulisses cedeu às sereias para escutar as histórias sobre o que ele passou na Ilíada até então. Se ele faz isso, ele vai ouvir palavras que vão girar em torno delas mesmas. Palavras sem fim, seres tagarelas, né? Que vão apenas repor as mesmas, que apenas se repõem. Ulisses vai passar o resto da vida e a morte escutando o que ele já viveu. E vai se locupletar daquilo. Isso é a própria morte. Se ele for até elas, ele não vai ter cumprido o destino dele. Não vai ter desfiado, não vai ter seguido os acontecimentos da vida dele conforme a ordem. Para que cantores futuros possam cantar isso conforme a ordem. Se Ulisses tivesse cedido às sereias, ninguém saberia dele. Nenhum humano saberia dele. Nenhum cantor, nenhum Aedo saberia dele. Porque um cantor, um Aedo só falou sobre ele depois, né, quando ele estava nos Feácios. Quando ele passa pelas sereias, se ele tivesse morrido ali, parado para escutar só as histórias dele mesmo, pela preocupação, né, pelo medo de não chegar em casa, de não cumprir o destino, se ele cedesse às sereias, ele ia ser um desaparecido no mar, ninguém ia saber dele. Ele ia ficar só repondo o que ele já fez até então. E convenhamos, por mais que tenha sido brilhante na Ilíada, o papel do Ulisses na Ilíada, ele precisa do papel inteiro do Ulisses, né? Ter desempenhado de forma astuta na Ilíada e ter sido astuto bastante para voltar para casa. Se ele tivesse sido astuto só na guerra e não bastante para voltar para casa, ninguém ia contar as histórias do astucioso Ulisses. Então é isso, pessoal. A gente volta aqui no próximo vídeo.